Gravando. Gravando. Vamos lá, pessoal. Nós estamos dando início oficialmente ao estudo, né, bíblico, todas as quartas-feiras, Vocês estão me escutando direitinho? Todas as quartas-feiras, das 12h30 a 1h. E nós temos demorado muito. O livro de Lucas a gente estudou quase 2 anos, né? E como a gente não estudou o livro de Lucas com todo mundo completamente, e eu ainda estou no livro de Lucas com alguns pequenos grupos, eu achei por bem nós começarmos aqui a partir de hoje, já que vai estar sendo gravado e as pessoas podem acompanhar esse estudo em outro momento também, embora o ideal seja aqui ao vivo, que a gente discute, tira dúvida, alguma coisa. Nós preferimos começar o estudo de um outro livro, e é o livro de Tiago. O livro de Tiago Esquiavão, estou brincando. O livro de Tiago, a partir do verso 1. E como o livro de Tiago tem 5 capítulos, se eu não me engano, 4 capítulos. Não, 5, estou certo. 5 capítulos. Dá para a gente estudar de boa e depois a gente avançar em alguns outros livros importantes aí do cristianismo, Novo Testamento, para depois nós ir para o Antigo. Beleza, galera? Vamos estudar a partir do capítulo 1, obviamente. Nós vamos hoje do capítulo 1 do versículo 1 ao versículo 8. E eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Vou ler na NTLH. Beleza? Versículo 1, e nós já vamos parar aqui. Depois nós vamos do 2 ao 8. O versículo 1 diz o seguinte: Eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio saudações a todo o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro. Isso aqui é interessante. Primeiro, nós temos que entender o que está escrito aqui nesse primeiro versículo. Eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Opa, que Tiago é esse, né? Tem 3 Tiago importantes na Bíblia, né? Os 2 mais conhecidos são Tiago, filho de Zebedeu, conhecido como Tiago Maior, Tiago, filho de Alfeu, conhecido como Tiago Pequeno, né? O Tiago Menor. Esses 2 Tiagos, eles foram apóstolos de Jesus Cristo. Inclusive, o apóstolo Tiago Maior, ele é tido como primo de Jesus. Porque Zebedeu supostamente era marido da irmã de Maria, supostamente. Isso é algo que está aberto teologicamente. Mas o Tiago, que é pouco falado nas Escrituras, pouquíssimo falado, é o mais provável escritor dessa epístola aqui, que é o Tiago, irmão de sangue de Jesus. Né? Então é interessante como o irmão de Jesus, irmão sanguíneo, se refere a Jesus como... Ele se refere a si mesmo como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele está falando do irmão dele. Tiago, apesar de ser irmão sanguíneo de Jesus, não se converte ao cristianismo no ministério terreno de Jesus. Ou seja, durante todo o ministério terreno de Jesus, aqueles 3 anos, o próprio irmão de Jesus não o seguiu, e não apenas não o seguiu, como não creu nele. A conversão do irmão de Jesus, Tiago, se dá depois da crucificação. Ele, segundo alguns escritos, tanto bíblicos, que dá a entender, quanto das escrituras da tradição, conta que ele estudava na escola dos fariseus. Ele se torna sacerdote em Jerusalém e depois, através do imperador Tito, ele é martirizado, né? Então é esse Tiago que supostamente escreveu essa epístola.
Contudo, existe uma pequena possibilidade que tenha sido Tiago, filho de Zebedeu, o primeiro Tiago dos apóstolos, e a mais remota de todos, Tiago, filho de Alfeu, que era o Tiago menor, também apóstolo. Outra coisa que o versículo 1 diz aqui é o seguinte: envio saudações através dessa carta, né? Envio as saudações a todo o povo de Deus espalhado pelo mundo. Isso aqui é interessante porque é o seguinte: a epístola de Tiago, ela é chamada de epístola circular. O que é uma epístola circular? Ela não é dedicada a uma igreja, como as epístolas de Paulo. Paulo escreve a Éfeso, Paulo escreve a Colossenses, Paulo escreve a Filipos, Paulo escreve aos Romanos. Os endereços, as cartas de Paulo, elas têm endereços pontuais. A carta de Tiago é uma carta circular. O que é uma carta circular? Ela é enviada para todas as igrejas. E quando ele fala assim, ó, saudações a todo o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro. Esse mundo inteiro é o seguinte: essa carta ela é dedicada aos judeus convertidos ao cristianismo. O que Tiago provavelmente está falando aqui é daqueles judeus convertidos em Atos capítulo 2, que foi o momento do Pentecostes, onde via gente de todas as partes, judeus judeus de outras nacionalidades que se converteram ao cristianismo e que levaram esse conhecimento do cristianismo a todos os lados, inclusive até aqui, né? Se nós estamos aqui hoje falando de Cristo, é porque deu certo essa questão aí dos apóstolos levar a palavra de Deus a todo mundo. O Pentecostes lá contribuiu muito para isso. E a carta foi escrita entre o ano 42 e 62 depois de Cristo, pertinho ali da data da destruição do templo, né? Também provocado pelo Tito. E aí nós vamos para... Deu para entender, gente? Eu vou colocar algumas informações técnicas, mas o nosso estudo ele vai ser mais focado na questão devocionária, tá? Não vai ser tão... o começo foi mais técnico aqui, apesar de ser resumido, mas nós vamos entender mais a questão devocionária mesmo. Versículo 2 até o versículo 8 fala sobre fé e sabedoria e perseverança. Fé, sabedoria e perseverança. Então, nós vamos focar nessas três coisas a partir do texto bíblico que nós vamos ler. É escrito o seguinte: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Depois nós vamos... O Nelson mostrou um livro aí. Como é que era o livro que você falou, Nelson? É um livro, como é que é? Livro bipolar. Pois é, essa frase aqui de Tiago parece bipolar também, né? Sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Opa, lá vem uma aflição, né? Opa, tá animado, vem aflição, só vem, né? Depois nós vamos entender isso daí. Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele o dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Então, nós vamos estudar esse primeiro trecho aqui, tá bom? Versículo 2 ao versículo 8. Meus irmãos, versículo 2, tende grande alegria quando caís em várias provações.
Então, a primeira coisa, a gente tem que dividir provação de tentação, certo? Porque algumas traduções, eu acho que a NVI ou a Almeida Corrigida vai colocar tentações no lugar de provação. Provação é quando algo vem para testar a sua convicção. Tentação é algo que vem para desestabilizar a sua convicção. Então, quando eu sou provado, eu sou aprovado. Eu passei pelo teste. Quando eu sou tentado, né? A tentação é para que eu sucumba a uma coisa, a uma ação, a uma ideia que é diferente, que é contrária, que é ambígua à minha vocação e à minha crença. Então, o que Tiago está falando aqui, o Tiago está escrevendo a carta para os cristãos, para os judeus convertidos ao cristianismo, e agora, no tempo presente, está falando para nós, o que está falando é o seguinte: se alegrem, tenham gozo, né, quando vocês forem provados, quando vocês tiverem todo tipo de aflições. Aí, aquela velha história, alegria é diferente de felicidade, certo? Muitas vezes nós temos momentos de felicidade baseado em circunstâncias, em momentos. Então, naquele momento eu estou feliz, eu estou provando uma felicidade e está tudo certo. Acabou o momento, acabou a felicidade, eu volto a um estado normal de comportamento, não eufórico, não triste também, mas normal, e sigo a vida, né? Aí aconteceu alguma outra coisa, de novo eu fico feliz por causa do momento, por causa do acontecimento. Acabou aquele momento, eu volto ao estado normal de novo e sigo a vida. A alegria, ela é uma convicção, apesar de qualquer situação, certo? Então, eu tenho alegria de estar com Deus, de pertencer a Deus, de servir a Deus, não importa a circunstância que eu esteja vivendo. Eu posso estar alegre com Deus, passando por momentos de dificuldade. Então, quando alguém que eu amo está no leito de morte, por exemplo, obviamente eu estou triste, obviamente eu estou angustiado, obviamente eu estou com medo, porém feliz com o entendimento, com a convicção de que Deus está no controle de toda a situação, independente do que aconteça. Se a pessoa que estiver ao meu lado ali, ela vinha a falecer, eu vou chorar a morte dessa pessoa, eu vou me enlutar, eu estarei em luto, mas feliz com a convicção de que Deus salvou que a pessoa, que Deus a recolheu, que ela está com Deus e que em breve, né, dentro do permitido, dentro do tempo de Deus, estarei com aquela pessoa. Então, a alegria é um estado permanente baseado numa convicção perpétua. Deu para entender, gente? Felicidade, eu tenho momentos de felicidade, assim como tenho momentos de tristeza também. Outra coisa que está falando aqui, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Aí, Tiago vai falar depois no capítulo 2 sobre o que mais a fé pode produzir. Ele começa a falar aqui como ponto principal, como pontapé inicial do que é produto da fé, perseverança. Então, nós temos, pela falta de estudo, nós que eu falo a igreja no geral, não esse grupo aqui. Nós temos um pensamento geral de que fé é uma espécie de pensamento positivo gospel. De maneira que meu coração deseja coisas e então, pelo muito pedir, que nós chamamos de reza ou mantra, e por tentar inculcar de maneira positiva isso na minha cabeça,
eu vou conseguir aquilo que meu coração deseja e eu chamo essa ação de fé. Isso não é fé, isso é pensamento positivo. E pensamento positivo não serve para nada, né? Lembra daquela frase? Se pensamento positivo funcionasse, ninguém tinha diarreia, né? Era só o cara colocar na cabeça que ele não precisa de um banheiro, que não vai fazer coisa alguma e vai adiantar nada. Ele vai fazer tudo na calça e vai ser uma vergonha. Então, para que serve fé? Para conseguir as coisas? Não. A fé serve para fundamentar sua crença e para, quando ela estiver fundamentada, quando ela estiver ali fixada, quando vier as provações, a sua fé vai produzir uma resistência que vai gerar uma perseverança. Então ele está falando aqui, ó, pois vocês sabem que quando a sua fé vence as provações, ela produz perseverança. A fé, irmãos, ela existe para nos dar força, para nos lutar. A fé é em Deus, a fé não é em coisas. Quem tem fé em coisa é fideísta, né? Então, a pessoa pega e fala assim, ó, eu vou com fé, mas você vai com Deus. Tem gente que encarna a fé sem Deus, como se Deus tivesse a obrigação de promover a salvação daquele evento. Então tá aqui, ó, ela produz perseverança, ou seja, a ajuda que Deus dá através da fé é ânimo. A jornada cristã, ela necessita de ânimo. E a nossa vida é prova concreta disso. Ou todos nós que estamos aqui reunidos aqui, nós somos pessoas sem problemas. Nós todos aqui somos pessoas sem angústias. Nós somos pessoas aqui destituídos de treta. Todos nós aqui temos problemas. Todos nós aqui temos questões a resolver. Todos nós aqui temos angústias. Todos nós aqui sofremos de algum grau, de alguma ansiedade por causa de alguma coisa. Então, a fé que nós temos, ela não vai produzir mecanismo para a gente viver daqui para frente na nossa jornada sem esses problemas. Não é isso que o Tiago está falando. O Tiago está falando o seguinte, olha, meus irmãos, essa jornada cristã, à medida que vocês vão caminhando, à medida que vocês vão andando, a fé de vocês em Deus, a fé de vocês em Jesus Cristo vai promover força, ânimo para continuar caminhando e vencendo todas essas coisas. O nome disso é perseverança. Então, a fé cristã é uma fé que ela é mais racional do que as pessoas imaginam, do que as pessoas pregam. Porque quando a gente aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, irmãos, as coisas continuam da mesma forma. A gente continua ficando doente, a gente continua tendo conta para pagar. Se a conta não for paga, o nome vai ser protestado, a água vai ser cortada, a luz vai ser cortada. Então a gente tem que trabalhar, porque se a gente não trabalhar, não vai vir pão, não vai ter comida na mesa. A vida com Deus é uma perseverança em fé. E a vida sem Deus continua sendo uma perseverança, mas no sentido mais destituído de todo conhecimento a respeito de Deus. Versículo 4, que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. E aqui está falando, aqui ele entra mais ou menos no campo da tentação. Ele fala assim, ó, que essa perseverança, ou seja, que esse esforço, que essa teimosia em continuar caminhando com Deus, vencendo todas as dificuldades, ela seja perfeita, ela seja inquestionável, certo? A fim para que vocês sejam maduros, vocês sejam perfeitos em conhecimento e em comportamento, corretos,
não falhando em nada. Por quê, irmãos? Porque nessa caminhada, nessa jornada em que nós precisamos continuar perseverando, vão vir, além das provações, as tentações. E as tentações, elas vão tentar tirar o nosso foco da luta para pegar um atalho mais fácil para quem sabe chegar lá na frente ileso. E aí, irmãos, cada um aqui tem entendimento e conhecimento suficiente para discernir as tentações que chegam na sua vida. O que pode tirar disso daí? Versículo 5. Mas se alguém tem falta de sabedoria, se alguém, e aqui Tiago está falando o seguinte, de uma autoavaliação para que, me conhecendo e tendo coragem de me confrontar, eu chegue até Deus nessa relação que é a nossa jornada com Ele e falo, Senhor, eu realmente não sei o que fazer. Em alguns pontos dessa jornada, que está difícil por causa das provações, me falta sabedoria do que fazer. Peça a Deus, Tiago está escrevendo aqui, e Ele dará, porque Ele é generoso e dá com bondade a todos. É a oração diária. Então, a gente vai lá nós vamos lá na história de Salomão, Eclesiastes e Provérbios, né? Deus chegou para Salomão e falou assim, o que você quer? E aí, muitos de nós poderíamos pedir muitas coisas. Dinheiro, poder. Deus, eu quero uma vida sem problemas. Deus, eu quero uma vida de abundância financeira, de abundância material. Senhor, eu quero paz. Senhor, eu quero um negócio. Mas não, o que Salomão pediu foi o quê? Sabedoria. Porque na jornada, ser sábio nos livra de muitas coisas e também nos faz conquistar muitas coisas. Então, se na nossa jornada aqui, diante dessa vida que é cheia de provações, a gente não saber o que fazer, peça a Deus sabedoria, porque Ele é generoso e dará com bondade a todos. Então, isso é uma relação de sinceridade, primeiro, com nós mesmos, a respeito do que nós somos, e fazer uma avaliação de quem nós somos, a gente pede em oração para Deus, para que Deus nos dê sabedoria. Versículo 6. Porém, peço com fé, peço com convicção, pede a Deus, entendendo que Deus é Deus e que Deus está além da sua parede, que Deus está além da religiosidade, e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar que o vento leva de um lado para o outro. Então, a primeira analogia que o Tiago faz, uma espécie de parábola aqui, é sobre as ondas do mar que o vento leva de um lado para o outro. O que está querendo dizer aqui é o seguinte, quem não tem fé, quem não tem convicção, o coração está entregue a toda a onda de doutrina que aparece por aí. O vento sopra e aonde ele achar que é mais legal, ele vai. Então, a fé traz sanidade de maneira que a gente não fique de um lado para o outro procurando comodidade e conforto. Quem quer comodidade e conforto está no lugar errado. Porque não é com Cristo que arruma comodidade e conforto. O lugar que Jesus conseguiu nos dar a salvação era dos lugares mais desconfortáveis que alguém podia ficar, pregado no madeiro, pelado, com as vergonhas expostas. Então, Tiago está falando o seguinte, porém, peçam com fé, crendo, crença na palavra, e não duvidem de que em qualquer circunstância, em qualquer momento da vida, não importa o que você está passando, Deus vai te dar, porque você está firme e convicto, porque você não é como as ondas do mar que o vento leva de um lado para o outro.
E a gente sabe que tem muita gente assim. Vento de doutrina, a Bíblia chama isso. Aonde está mais legal a pessoa vai, aonde tem mais possibilidade de conseguir benefício, cortar um caminho, ceder às tentações, ele vai. Versículo 7. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor. Quem é como a onda do mar, que vai de um lado para o outro, não vai receber nada de Deus. Porque quem vai para um lado para o outro não anda com Deus, anda com a sua vaidade, anda com seus planos de se salvar. E a Bíblia fala que quem tenta se salvar já se perdeu. E ele finaliza, no versículo 8. Pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Então, mesmo nas provações, mesmo nos momentos de angústia, mesmo nos momentos de profunda dor, nós não arredamos o pé de Deus, a nossa fé está cravada em Jesus Cristo, nós não oscilamos com os ventos de doutrina, então nós somos aqueles que sabem muito bem o que estão fazendo. Tiago escreve o livro, né, a carta dele mesmo, a epístola, uma igreja que era o tempo todo tentada a, a, a largar a caminhada, sobretudo com a imposição de uma perseguição. O próprio Tiago o Tiago maior, filho de Zebedeu, ele é o único apóstolo aqui na Bíblia, aqui dos 12 de Jesus, depois de Judas, que tem a morte descrita. Ele é morto pelo imperador Tito. Tiago, irmão de Jesus, também. Só que aqui quem conta é a história, a tradição, não a Bíblia, né? Então, não sei qual dos dois exatamente a teologia ainda não consegue dar 100% de certeza, mas qualquer um dos dois que tenha escrito essa epístola, que fala sobre comportamento cristão baseado na fé, e ele vai falar muito disso no capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 ele vai falar sobre questões comportamentais, nós vamos estudar todos, mas esses caras não tinham vida fácil, esses caras aqui, eles escrevem todas essas coisas aqui com conhecimento profundo da relação em Cristo, mesmo com todas as adversidades. Beleza, galera? Beleza? Alguma pergunta? Gu, Hum. sei que pode ser uma resposta padrão aí, mas me responda mesmo assim. A gente percebe que tudo está fundamentado na fé, né? Então, se a gente tem fé, a gente vai ter perseverança, e essa perseverança vai fazer com que a gente se torne pessoas maduras, né? Uhum. E quando a gente não sabe, a gente tem que pedir sabedoria também, mas mediante a fé, né? Então, Uhum. como que rola esse aperfeiçoamento da fé? Como que rola? Como que a gente tem que fazer? Eu sei que pode ser padrão, mas fala aí. Então, a fé ela é aperfeiçoada com a relação, né, Nelson? Então, à medida que eu vou me relacionando com Deus, eu vou entendendo cada vez mais a vontade de Deus para minha vida. E essa vontade de Deus na minha vida, ela vai ficando tão clara, tão evidente, tão real na minha vida, que todas as outras coisas passam a não ter poder de tirar o meu foco disso. Isso é a fé aperfeiçoada. E aí no capítulo 2 vai explicar isso melhor para você, quando ele fala que a fé vai começar a produzir coisas para além da sua vida, que é uma fé aperfeiçoada. Então, a fé aperfeiçoada, o que se aperfeiçoa é a fé que, apesar de todos os problemas, ela vai deixando de ter medo desses problemas, por conta de uma convicção de eterno, de que Deus tem um caminho proposto e que nada vai tirar
da nossa caminhada a convicção. Então, o aperfeiçoamento da fé não é uma relação de poder, né? Ah, meu poder em Deus está... Não, qual que é a palavra que eu posso usar? De perseverança mesmo, de que nada vai me tirar disso. Eu vou começar a viver as coisas com sofrimento, com dor, com tristeza, tudo, mas convicto, de maneira inabalável. Uhum. Essa relação é o simples, né? Oração. Hã? E essa relação é o simples, né? Oração e É que assim, ó, oração é uma coisa simples? É, talvez seja uma das coisas mais simples. É uma das coisas mais executadas pelos cristãos? Não. E ela é a base de todas as coisas, porque ela é um mecanismo de relação. Então, por exemplo, eu só começo a ter uma relação com Deus conversando com Ele. Então, uma oração é uma interlocução entre duas partes. E é através da oração que eu começo a ter fé das coisas que Deus está falando para mim e que eu vou encarar. Entendeu? Então, a fé, ela é o produto da oração, da relação. E é através dessa relação que eu passo a não colocar a fé mais nas coisas, mas no caminho. As coisas, elas são provisões que Deus me dá de acordo com a sua vontade. Então, eu tenho um caminho para andar. Então, o caminho é Cristo, certo? E a palavra diz que a palavra é luz para os nossos pés e lâmpada para os nossos caminhos. Então, é as Escrituras, é a palavra de Deus, é a relação com Ele, porque Ele fala conosco através da sua palavra. É diferente do que eu colocar minha fé num poste na estrada. Porque aí, a hora que acabar a fila de postes, eu vou me apegar em quê? Eu simplesmente vou falar assim, não, vou ter que esperar o dia amanhecer para me continuar andando. Entendeu? Então, eu pus a minha fé numa coisa que ela é temporal, que é um poste. Agora, se eu coloco a minha fé em algo que é eterno, que é Deus, então nada poderá me tirar do caminho, entendeu a comparação? É que às vezes na jornada a gente está querendo botar fé nas coisas que estão no caminho. Então, qual que é o combustível do meu carro? Eu sou o carro. É Deus. Se eu colocar minha fé num posto no caminho, e se não tiver posto no caminho? Aí vai acabar a gasolina, como é que vai ficar? Vou ficar lá no caminho? Eu vou abandonar o carro, né, para prosseguir de outra forma? Então, na verdade, o nosso equívoco, o nosso que eu falo igreja, é que a gente coloca a fé no socorro que Deus provê eventualmente para nós, e não no próprio Deus. Então, Deus é tudo que nós temos. Para que a gente precisa de mais coisa? Então, a fé aperfeiçoada, né, assim, é quando Deus é suficiente para contemplar todas as nossas necessidades. Ainda que a gente ache que é sempre bom ter uma outra coisa, né? Eu queria ter fé para ter um novo tablet aqui, ó. Ó que beleza, ó. Mas eu acho o seguinte, o meu tablet hoje, sabe para que ele serve? Para me digitar uma palavra. Não tem um aplicativo mais que baixa nele. Nada presta. Todo mundo fala assim, seu iOS é ultrapassado. Sei lá que ele fala que meu iOS não serve, não presta. Então, se o meu tablet é daquele jeito e ele ainda me atende na palavra, eu realmente preciso de outro, né? E se eu não tiver ele, eu tenho isso aqui. Porque hoje
o que isso aqui está fazendo é exatamente o que isso aqui faz. Eu não consigo jogar isso aqui, eu não consigo fazer nada. Tem nenhum aplicativo aqui dentro. Consigo tirar foto, que isso aqui não tira, né? Então, aí eu falo assim, não, eu tenho fé de que eu vou ganhar um tablet, mas eu preciso de um tablet mesmo. Eu preciso, viu, irmão? Se vocês quiserem me dar, né? Hugo, Hum. a fé aqui, ela tá totalmente ligada com a razão individual Uhum. em que nós temos em Deus, Aham. certo? Certo. Tá. É porque, tipo assim, eu tinha pensado aqui, eu acredito que a Bíblia é o livro mais científico que existe, certo? Aham, sim. E eu já fiz algumas conexões, estou viajando aqui, tá? Tá bom. Algumas conexões com a própria sociologia. Uhum. Principalmente aqui na indústria cultural, após os movimentos fascistas, certo? Uhum. Que em questão de diminuir a razão individual, Uhum. a gente acaba criando pensamento em massa, Uhum. ou seja, a doutrina que você acabou falando, aqui ele falou que a gente vai de uma onda, questão onda, o vento leva para um lado para o outro, e acaba Uhum. perdendo a razão individual. Uhum. Então, se conecta muito com isso, né? Essa questão de fé baseada em Deus, certo? Para Uhum. nós não cairmos em doutrinas ou pensamentos externos que não têm nossa razão individual. Uhum. É o Romanos 12, lembra lá? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é espiritual, mas é racional também. É exatamente. Então, a sua fé, ela é movida segundo um raciocínio, a uma razão de Deus para a sua vida. Então, lembra da história do banheiro que eu vivo contando? Né? Qual que é, aí usando o que o Tiaguinho falou aí, qual que é a definição de massa de fé? É de que Deus vai te dar aquilo que você quer. Qual que é a definição bíblica de fé? Deus vai te dar o que você precisa. O que você precisa é diferente do que você quer. Então, a definição de massa de fé vai dizer que na hora da diarreia, você vai orar em pensamento positivo para não ter diarreia. O que vai acontecer? Você vai continuar tendo diarreia e vai acontecer uma catástrofe. Mas quando você tem a ideia de que a fé vai disponibilizar para você o que você precisa, o que a Bíblia diz? A fé é a certeza das coisas que já existem, mas você, contudo, ainda não viu porque não foi materializado na sua frente. Por isso que a Bíblia está falando que você tem que pedir a Deus com fé, acreditando. Então, o cara com a diarreia no meio da rua, ele não vai parar, fechar os olhos e vai ficar assim, ó, eu não vou ter diarreia, não vou ter diarreia, não vou ter diarreia, e vai fazer tudo nas calças. Mas, estando perto de algum lugar, ele vai procurar o quê? Um banheiro. Uma rodoviária, numa loja, num boteco, numa igreja, qualquer lugar que estiver perto dele. E ele vai chegar para alguém ali e falar assim, por favor, eu estou passando mal, e aí não pode ter vergonha, eu estou passando mal, eu preciso do banheiro, numa loja. A mulher fala assim, ali, ó, na porta, primeira porta à esquerda. Ele fala, obrigado. Na hora que ele abre a porta, a fé das coisas que existem, que já existia, e que foi preparado para ele naquele momento, mas que não tinha sido revelado, acabou de ser revelado. Então, isso é razão. Então, as pessoas, elas querem que a fé produza, Tiaguinho, não sei se você está entendendo, Tô sim. algo sobrenatural, quando, na verdade, a fé usa as coisas que são naturais para nos abençoar e resolver o nosso problema. Então,
A fé é para pagar a conta que eu devo ou a fé é para produzir perseverança no meu trabalho, para no fruto do meu suor eu pagar a minha conta? Então, minha fé é para me buscar a Deus, para Deus me dar força para trabalhar. E se eu estou desempregado, é para Deus me dar um emprego. Enquanto isso, eu vou me esforçando de um lado para o outro, tentando honrar essa questão, para que Deus me conceda o milagre do trabalho. Deus não vai no caixa eletrônico pagar minha conta. Ele pode fazer isso? Ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso na vida de quem está perseverando e por algum motivo essa aprovação ainda não passou. Deus pode fazer isso? Pode. Agora, Deus vai fazer isso na vida de quem está assim, ó, fala assim, Deus, paga minha conta, paga minha conta, paga minha... Isso é irracional, isso é sem cabimento, mas essa é a noção de massa, Tiaguinho, em que Deus ele vai fazer, até pelo preguiçoso que acredita nele, um milagre. Não é assim. Deu para entender? Perfeito, perfeito. Essa parte também é mais na parte de filosofia do Santo Agostinho também, né? Gostinho de Hipona. Dá perfeito. Valeu. Beleza, galera? Mais alguma pergunta? Ashley, Êmica, Carol, Luana? Não. Beleza, irmão. Passou 12 minutos aqui na minha conta aqui, mas faz parte. A gente vai tentar fazer sempre meia hora, mas às vezes vai surgir algumas perguntas e a gente vai respondendo. Beleza, galera? Logo, logo isso aí vai estar no... Galera, entra lá no YouTube, Zeladoria. Faça sua inscrição lá, a gente vai colocar algumas palavras lá, todas essas reuniões vão estar lá também. Beleza?